Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Instagram do CBPJU, do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisa Jurídico. É um prazer tê-los aqui. Eu sou o Fagner Santos, sou professor do CBPJU e hoje eu vou ter o prazer de dividir essa live com o nosso querido professor também, professor Fabiano Luzes. Professor Fabiano Luzes, que é coordenador pedagógico do curso de pós-graduação de Direito e Processo de Trabalho, e ele que também, juntamente com o professor Marcos Dias Castro, tem um programa chamado Papo Trabalhista, então ele vai entrar pelo Instagram do Papo Trabalhista. De toda sorte, antes dele entrar, eu quero que vocês, por favor, me deem um feedback. Boa noite para todos mais uma vez, quem já entrou, quem está entrando. É um prazer tê-los aqui. Meu nome é Fagner Santos. Eu vou aqui conduzir a nossa live de hoje com o professor Fabiano Luzes. Vamos falar dessas mudanças substanciais que estão ocorrendo em razão dessas medidas provisórias editadas uma após a outra pelo nosso presidente da República. Professor Fabiano, deixa eu tentar achar aqui o Fabiano e colocá-lo logo na live para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Enquanto isso, se vocês puderem dar um ok, um joinha para saber se está tudo bem, se vocês estão ouvindo, vendo, se as funcionalidades do Instagram estão perfeitas. Já chamei o Fabiano, em breve ele vai aceitar. Olha ele aí. Já entrou. Fabiano, já fiz o teu convite para você entrar aí pelo Papo Trabalhista, tá? Tô aguardando só você aceitar e o Instagram processar e você já entra de imediato, ok? Já chamei você, Fabiano. Tenta aceitar aí o convite. Vamos lá, novamente. Parece que não foi. Agora vai. Boa noite, Brito. Boa noite. Boa noite, Tatiane. Boa noite. Maravilha. Eu também acho, Fabiano. Te chamei novamente, tá? Fiz outro convite. Vê se você consegue aceitar agora. Boa noite, meu querido Ivan, boa noite. Boa noite, Patrícia, boa noite. Maravilha. OAB São João de Meriti presente. Professor Marcos Dias também está aqui. Fabiano, já te chamei, meu amigo, pelo Papo Trabalhista. Vamos lá, novamente. Concluir. Eu acho que o convite não está indo. Fabiano, o Papo Trabalhista tem que seguir o CBPJU. Se o Papo Trabalhista não seguir o CBPJU, eu acho que a gente não consegue fazer essa integração do Papo Trabalhista. Então, dá uma verificada nisso, vê se vocês já estão seguindo, né, o CBPJU. E eu vou ver aqui também se o CBPJU segue, né, o Papo Trabalhista. Ó, fazer uma transmissão ao vivo com o Papo. Agora, ó, tá dizendo que você não pode participar, meu amigo. Vamos tentar mais uma vez. Tá dizendo que não pode participar. Tá acontecendo alguma coisa aí, Fabiano, que tá havendo um impedimento do sistema de te integrar. Deixa eu ver se o teu Instagram entra. Vamos lá. Beleza. Tô operando. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Vamos lá, vou tentar agora. Agora eu acho que vai, Fabiano. Agora vai, hein? Maravilha, Fala, meu agora querido. foi. Nossos problemas com tecnologia, né, meu amigo? Sabe o que foi? Eu descobri o que era. O quê? Era porque o Papo Trabalhista não estava cadastrado no CBPJU, como seguindo o CBPJU. Ah, então, foi isso. Eu até cheguei a comentar que talvez fosse essa questão de estar seguindo, porque ele convida e logo depois ele diz assim, ó, o Papo Trabalhista não pôde aceitar o seu convite. Mas eu acho que, na verdade, ele nem transmitiu o convite porque não estaria seguindo, né? Exato. Aí a Jaqueline já deu uma bronca na gente. Estamos atrasados, né? Poxa. Na verdade, nem estamos. Começamos no horário, só que por uma questão de ingresso aí
do Papo Trabalhista houve esse delayzinho aí na nossa conversa. Mas vamos lá, Fabiano, como é que você está, meu amigo, nesse isolamento? Meu amigo, eu vou te falar, Fagner, tá complicado. Eu estava aqui agora. Estou aproveitando para escrever, cara. Né, a gente, inclusive, um dos projetos, né, você participa, da ESG, nós não podemos falar ainda, porque daqui a pouco está na. Né, a gente deixa sempre surpresa, né? Para daqui a pouco. Mas Exato. tem 2 artigos aqui que eu mandei agora para 2 revistas. Estou terminando de finalizar um outro aqui, fazendo aquela parte chata, né, Fagner? Eu estava falando com o Marcos agora há pouco. Fazer essa parte de nota de rodapé, formatação de texto para entregar na revista é muito chato. Aí o Marcos fala para eu pagar alguém para fazer. Eu cheguei, tá doido, falo lá, vou fazer aqui. Eu também sou muito centralizador nesses aspectos, sabe? Eu gosto de fazer minha revisão, verificar se as notas estão de acordo com as regras da BNT. Eu também tenho todo esse cuidado, sabe, Fabiano? Eu acho que é importante, né? Porque a gente entrega exatamente aquilo que nós queríamos receber, né? Ou seja, um trabalho tecnicamente perfeito, sem qualquer tipo de arranhão. E eu também estou aproveitando para escrever, vai sair um livro daqui a pouco bombástico, meu amigo, um livro que vai ajudar muita gente, tenho certeza, mas também vai ficar na surpresa, né? Eu fui convidado para trabalhar nesse livro junto com uma colega, então barato, vai ser um livro também com autoria, vai ser muito bom, vai ser muito legal. Pô, bacana. Mas, olha, entrou o Roberto Gago aí. Roberto, um abraço, prazer tê-lo aqui. Marco G já está na área, Ivan, tá todo mundo aí. Vamos começar a conversar? Vamos lá, querido. Um abraço aí, um beijo a todos aí que estão chegando, excelentes figuras aí que estão sempre engrandecendo o nosso papo, né? Vê-los conversar também, né? O lado positivo, né, que a gente conversa hoje, ver o Ivan conversando amanhã, ver o pessoal. Esses dias eu acompanhei o Marcelo Alexandrino fazendo algumas considerações, nem de direito, né, sobre o uso de máscara. Eu acho que nessa hora, cara, a gente tem que se despir um pouco da nossa posição, independente da posição, e estar ouvindo sempre o outro, né? A gente tem, eu tenho tentado, né, como a gente faz parte do corpo docente, né, lá com o Leandro, eu tenho visto o pessoal da parte de negociação, administração, economia, finanças, para a gente abrir um pouco a cabeça, sabe, Fagner? Eu acho que a gente está num momento ímpar da história. O Marcos está falando uma coisa que vale a reflexão. O direito do trabalho hoje, ele é efetivamente protagonista. Só não é mais protagonista do que, com certeza, a parte de saúde pública, né? Que essa, sim, merece os aplausos de toda a sociedade. Mas o direito do trabalho, eu confesso que há muito tempo que eu não vejo com protagonismo, não no sentido do debate da matéria, né? Porque a gente vem sendo, assim, vem recebendo diversas mudanças legislativas. Inclusive, o meu trabalho aqui agora, que vai sair, que eu pretendo publicar, é sobre isso. É sobre a questão, é uma cartografia sobre as mudanças legislativas, principalmente ocorridas a partir no início do governo, do atual governo, né? Numa linha mais flexibilizante e tal. Então, são algumas considerações que eu escrevi. É uma matéria do mestrado que eu incorporei e transformei no artigo. Vamos ver se publico. Vai publicar, meu amigo, eu tenho certeza absoluta. Sabe que, se precisar, estamos aí à ordem para publicar no que, né, a depender da sua demanda, fica à vontade. Queridos, o professor Fabiano Luzes, ele é coordenador, inclusive, do curso de Direito e Processo de Trabalho de pós-graduação do CBPJU. Daqui a pouco ele fala um pouco mais aí sobre a estrutura do curso para vocês. E ele também tem um projeto, na verdade nem mais um projeto, é uma realidade, com o professor Marcos G. Castro, né, que é o Papo Trabalhista, que inclusive é um Instagram que hoje está participando dessa live aqui do CBPJU. Então depois, se puderem seguir, façam então isso, sigam o Papo Trabalhista e também lá no canal no YouTube, que eles frequentemente colocam vídeos com temas extremamente atuais e importantes, né, para a advocacia trabalhista, ou melhor, para aqueles que atuam na esfera trabalhista, não só para a advocacia, mas para todos aqueles que estão aí no dia a dia do direito do trabalho. Deixa eu até, Fagner, me permite só uma ponta? Claro. A questão do vírus acabou atrapalhando um pouco o nosso planejamento. A gente está com um vídeo pronto, editado, para publicar, inclusive com a presença do meu querido amigo Fagner Santos. Já está pronto, são 2 vídeos.
mas o coronavírus veio de uma tal forma que, assim, infelizmente, a gente vai postergando, a pedir desculpa 1000 vezes, Fagner. Hoje, por exemplo, saiu um vídeo, para quem tiver curiosidade de depois assistir, sobre a análise pela perspectiva da prescrição trabalhista durante esse período. Foi uma continuação de um vídeo com o Felipe Bernardes. Diga-se de passagem, o Felipe me convenceu durante a gravação. Eu tinha uma visão refratária, eu e Marcos. O Marcos já tinha sido convencido antes. Mas depois da explanação do Felipe, eu me dei por convencido de que o Felipe está coberto de razão sobre a ocorrência de suspensão da prescrição no momento que a gente está vivendo. Eu era contrário, eu ia pela disposição lá do Código Civil, da CLT, entendendo que não estava previsto, numa visão mais positiva. Mas o Felipe me convenceu, velho. Eu acho que vale a pena para quem quiser dar uma olhadinha, para aprender os argumentos, para sustentar isso depois dessa pandemia. É muito legal a aula que o Felipe deu, ficou muito descontraído. Então, ó, já sabe, né? O caminho é esse. Vai lá no YouTube, no canal do Papo Trabalhista e assista então o papo, né? Que foi realizado então entre o Fabiano, o Marcos e o Felipe Bernardes. Eu tenho certeza que vai enriquecer vocês, absolutamente. E tem uma enquete em curso, hein? Tem uma enquete, hein? Tem. Já digo hoje para vocês, tem uma enquete por conta de uma pesquisa da OAB. Você recebeu essa pesquisa? Sobre a suspensão dos prazos? Não recebi ainda. A OAB não Nacional, recebi. A OAB, né, Nacional fez uma pesquisa com os advogados. Parece que 55 mil responderam e, salvo engano, 52% são favoráveis a voltar a contagem do prazo do processo eletrônico. Então, a gente está com uma enquete lá no Papo Trabalhista se você é a favor ou contra, né? Essa é a recontagem, voltar a contar o prazo do processo eletrônico. É uma decisão, assim, me parece uma coisa bastante substancial, 52%, 53%, o Marcos pode, de repente, corrigir, mas é um posicionamento interessante, considerando, né, o momento que a gente está vivendo. Ô, Fabiano, a gente já até conversou sobre isso numa outra, lá no começo, né, dessa questão toda do coronavírus, e a gente até trocou uma ideia muito rápida numa live. Eu, por exemplo, eu não entendi, né? A gente conversou, foi nesse sentido, por que da suspensão dos prazos nos processos eletrônicos, né? Se, na verdade, não há prejuízo nenhum, haja vista que o processo eletrônico, não há necessidade de deslocamento, enfim. Tomara que, né, essa enquete aí ela seja útil, realmente profícua, para que essa decisão ela tenha aí um regresso e nós voltemos, né, a ter os cursos dos prazos processuais. Porque isso também está gerando uma grande confusão no dia a dia, né? As pessoas estão achando que os processos estão suspensos. Na verdade, os processos não estão suspensos, mas estão somente os prazos processuais que estão suspensos, né? Enfim, tomara que nós tenhamos aí, então, uma revisão dessa decisão de suspensão dos prazos nos processos eletrônicos. Eu, né, já digo aqui publicamente, sou favorável ao retorno, então, do curso da marcha processual. Meu amigo Fabiano, tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Vamos lá. Libera ou não libera o FGTS e a competência é de quem? Vamos logo colocar fogo nesse negócio. Libera ou não libera o FGTS e a competência é de quem? Rapaz, é como você não vê Big Brother, não. Eu vejo, é fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Rapaz, você sabe, Parque, o pessoal daqui a pouco vai começar o hashtag aí, né? Tá um tal de hashtag libera FGTS. Porque, desculpa aqui, mas é engraçado. Porque virou um hashtag, daqui a pouco tá em trending top no Twitter esse negócio. Mas é porque o Marcos está liberando, o Felipe está liberando, mas eu ainda continuo resistente, sabe, Fagner? Continuo ainda. Eu já tive mais confortável para liberar, e agora eu voltei a ficar um pouco mais... Rapaz, eu penso, já começou a doutora Simone, libera. mas eu estou muito... Sensacional. Eu estou muito refratário, eu tenho conversado com muita gente, cara, porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade quando você trata de um assunto tão emblemático como esse. Eu acho que a gente tem os argumentos sociais, a gente tem os argumentos, sabe, não posso deixar de levar em consideração, e foi isso que inclusive eu conversei com o Marcos. Só que agora, eu digo mais, depois da medida provisória 946... 44, né? 944, tá. Eu não lembro, tá aqui atrás. Eu acho que é isso, 946. Ah, então é 946. Isso, estabeleceu R$ 1.046, não é isso?
1045. 1045, então é isso. Me parece que para a gente liberar a integralidade do valor com essa medida provisória, eu tenho que declarar ele inconstitucional. Então a gente tem mais um elemento aí para... me parece, porque o Poder Executivo disciplinou a matéria. Então, e com quem eu conversei, né, com algumas pessoas, dentre eles, né, eu conversei com o Maurício Madeu, que é meu colega de São Gonçalo, conversei com o meu querido amigo Marcelo Segal, conversei com o Felipe Passos, conversei com um monte de gente, sabe? E esse assunto está 50-50 no tribunal. E eu continuo com uma certa dificuldade, inclusive de receber, o Marcos está recebendo como pedido incidental. Eu até já brinquei com o meu querido amigo Marcos, receber como pedido incidental depois da matéria estar, assim, né, considerando a perspectiva do processo que nasce, né, que a demanda fica consolidada, petição inicial, defesa, e a matéria fica estabilizada, eu tenho muita dificuldade, sabe, Wagner, para entender que isso pode ser feito. Né? Eu acho até que a competência é nossa, eu acho até que a súmula 82 do STJ está superada. Né? Eu acho que a competência é efetivamente nossa. Mas, assim, liberar isso sem a participação da Caixa Econômica Federal, com essa medida provisória, com a impossibilidade de tutela antecipada, com a decisão do Supremo que declarou isso constitucional, e, sabe, eu ainda não me sinto confortável com isso, mesmo assim, me martirizando todo dia. Minha mulher fala a mesma coisa, libera, hashtag libera, mas eu ainda estou resistente, Fagner. O que você acha? Fabiano, eu também acho que hoje, em razão dessa previsão da MP, tem esse elemento da inconstitucionalidade incidental que vai criar, né, um embaraço, sem dúvida alguma, porque é uma questão prejudicial para poder fazer uma liberação em valor superior a esse estabelecido como teto aqui na medida provisória. Então, eu particularmente só vejo esse impedimento, não o impedimento, né? Submetendo ao magistrado um caso desse, a apreciação para liberar mais do que isso, eu acho que a única pecha que seria um impeditivo para ele seria exatamente a limitação. Mas se ele declarar a inconstitucionalidade, né, incidental desse dispositivo, não vejo nenhum problema, sinceramente, de liberar um valor maior e, por que não, até a integralidade a depender, né, de cada contexto. Eu, sinceramente, não vejo nenhum tipo de impedimento. Concordo com você que a súmula 82 da STJ já está superada há muito tempo, né, em razão do advento da Emenda Constitucional 45 de 2004. Exatamente. Concordo que a competência é da Justiça do Trabalho e vejo que é um momento assim importante dentro da nossa história, particularmente no que toca, né, à Justiça do Trabalho, de atrair mais competências para si. Então, eu acho que isso seria aí importante. O Marcos está dizendo, inconstitucionalidade parcial com redução de texto. Perfeito. Sim, libera. Sim. Por quê? É para liberar o fundo, mas só aquela parte dos 1045. Aquela parte vai ser declarada inconstitucional, né? E não a integralidade. É isso. Mas só a questão da limitação de 1045. Exatamente. Mas, assim, é uma coisa, assim, até para Marcos, por exemplo, que entende dessa forma, me parece que é algo que tem que ser enfrentado, né, nos próximos pleitos nesse sentido. Assim, porque existia um modelo padrão, né, que estava todo mundo fazendo. Eu acho que vai ter que ser um tópico a mais naquele despacho padrão, né, que está enfrentando e decidindo eventualmente pela liberação. É uma cláusula que tem que constar desde a vigência da MP, que já tem uma semana, eu acho. Agora, o Fabiano, aproveitando esse ensejo, nós sabemos que na prática trabalhista é muito raro os advogados trabalhistas lançarem mão da arguição de inconstitucionalidade incidental, né? Sim. Como tópico na sua petição inicial. E não raras vezes a gente percebe que vocês, magistrados, né, declaram de ofício a inconstitucionalidade como questão prejudicial. Tá? Então vamos imaginar uma situação hoje, né, concreta. Chega nas suas mãos um pedido de liberação de fundo de garantia total, valor total, mas sem a arguição da inconstitucionalidade incidental, com redução de texto, exatamente como o Marcos colocou, só da limitação de valor que a medida provisória estabelece. Você, de ofício, declararia inconstitucionalidade, hoje, conjecturando só uma situação hipotética, né? E aí você superando essa sua posição refratária de liberação, tá? Mas você, de ofício, declararia ou determinaria uma emenda na petição para constar isso? Não, Qual seria a sua visão hoje? Eu entendo assim, eu acho que o juiz não fica vinculado estritamente ao pleito das partes. Ele pode, inclusive, até porque, para falar a verdade, eu entendo que ele não só pode, como ele deve. Né? Eu acho que né, o controle difuso de constitucionalidade impõe uma obrigação ao magistrado de primeiro grau o tempo inteiro apreciando a adequação de qualquer norma, seja ela uma norma do Congresso
ou através de uma medida provisória do Poder Executivo, em conformidade com a Constituição Federal. Eu entendo até, eu vou além, para quem já me ouviu falando, sabe que eu entendo que a decisão do ministro que foi a prevalecente, do ministro Gilmar Mendes, que mudou a prescrição, declarou inconstitucional a prescrição trintenária, ela, na minha perspectiva, ela é peremptória ao afirmar que o FGTS é um direito trabalhista. Por isso que assim, endossa aquilo que a gente conversou sobre a superação da súmula 82. Se é um direito trabalhista, a competência é da Justiça do Trabalho. Né? Mas a súmula existe, então a gente até tem que abordar isso também, porque ela é, mal ou bem, no final das contas, quem faz análise de conflito de competência dentro do SEARA, né, que envolve direito do trabalho, felizmente ou infelizmente, é o STJ. Mas eu entendo que sim, que cabe a possibilidade e esse enfrentamento por parte do juiz de primeiro grau normalmente. Não depende de emenda, não, na minha ótica, né? Eu também concordo com você, não há essa necessidade, né? Até em razão da própria economia processual, celeridade processual, né? E atender exatamente a finalidade que é entregar verba de natureza aqui alimentar. Nós sabemos que o FGTS tem uma natureza de salário diferido, então, na verdade, eu antecipo aquilo que à frente ele sacaria nas hipóteses previstas lá no artigo 19 da Lei 68, da Lei 8.036 de 90. Então, eu concordo também contigo nesse sentido, né? E meu amigo, eu vou fazer a hashtag Libera Fabiano FGTS. Ai, meu Deus do céu. Conte com a minha hashtag a partir de hoje. Toda vez que a gente faz uma live desse, olha só, bombando, hashtag libera. Bora, gente, libera FGTS, Fabiano. Agora, Fabiano, fala, querido. Vamos continuar com fogo no parquinho, meu amigo. Vamos continuar com fogo no parquinho. Decisão. Eu nem sabia dessa expressão, tô sabendo agora. Fogo no parquinho, mas vamos lá. É porque você não vê Big Brother, menino. Eu vejo o Big Brother desde a primeira edição. Meu amigo, decisão, Sua Excelência, ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 6363, que impugna, né, a nossa MP 936, que trouxe aqueles instrumentos de redução de salário e redução de jornada, ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, a pergunta que eu faço, a decisão, portanto, liminar, que agora tem plenário dia 16, né, para apreciar a decisão monocrática. E aceitou, né, hoje as centrais sindicais, né, como amicus curiae, né? Como escolha, eu vi. Me diga, acabou ou não acabou com a operacionalização prática dos acordos individuais que visam, portanto, né, a manutenção do emprego, da renda e também da atividade empresarial? Qual é a sua visão sobre, sua interpretação daquela decisão? Fagner, eu vou falar para ti. Eu tenho, assim, quem me acompanha sabe que eu sou um idealizador sempre do direito coletivo. Eu acho que é no direito coletivo que a gente resolve as mazelas do direito material. E por que não também do processual, né? Normalmente, mas como eu penso numa tutela preventiva, né, por isso que eu acho que o direito coletivo é a grande maravilha do direito do trabalho, tão combatido exatamente porque protege, né? É o direito essencial, né, dos indivíduos, mas de forma coletiva. Enfraquecer, individualizar e enfraquecer, né? Enfraquecer. Por isso é que existe essa resistência enorme à participação dos sindicatos. E é por isso que eu acho diferente, eu li alguns textos, até cito aqui respeitosamente o meu querido colega e amigo Otávio Calvé. Eu li o texto, eu sei de outras perspectivas, né? O querido Rodrigo, né, juiz lá no TRT da 18ª região, o Alexandre Piovesan também, um grande amigo também, que já deixa um abraço, que eu também vejo uma visão diferente. O que é o meu ponto de vista? Eu acho assim, uma coisa é operacionalizar qualquer coisa que a gente faça. Eu não posso rasgar o texto da Constituição, Fábio. Me parece assim, se uma das premissas interpretativas da Constituição é a sua máxima efetividade, está lá no manual, quando a gente aprende, se a gente pegar o manual do ministro Manente, está lá, princípio da máxima efetividade do texto constitucional. Reduzir essa força da participação do sindicato, me parece, com todo respeito a quem pensa em contrário, uma interpretação contrária ao texto da própria Constituição Federal, né? Isso sem falar de tratados internacionais, né? Que a gente tem aí diversos, 151, né? O Leandro, eu estou tentando lembrar aqui agora algumas outras, acabei não anotando, mas há 151 que trata na perspectiva, né, do empregado público, né, do servidor público. Então eu acho que a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ela tem, o brilhantismo dela foi de conseguir fazer uma via entre o individual e o coletivo, a partir do momento que ele permite que o individual seja feito, provoca o coletivo para que ele se manifeste.
ele não se manifestando, reputar-se-á válido. Quer dizer, eu acho que ele consegue alcançar resultado entre a praticidade do individual sem violar o texto constitucional. Eu sei que tem um monte de gente criticando isso, né? Mas eu entendo que isso faz com que os sindicatos possam atuar saindo dessa individualização desse tiozinho aqui sozinho para alcançar todos os empregados de uma determinada empresa e tentar alcançar aquilo que proteja efetivamente o empregado vis-à-vis a atividade econômica, obviamente. Eu acho que o grande da questão, sabe, Fagner, é a gente enxergar o sindicato como inimigo da atividade econômica. A gente tem que, em algum momento, superar isso. Eu acho até que o sindicato, nesse momento, vai trazer segurança a esses acordos. Porque você imagina só, vamos nos colocar, você, por exemplo, se colocando numa posição de um magistrado, você recebe um acordo individual. Primeira coisa que vai surtir, gente, não precisa ser um gênio da lâmpada, é que vai ter vício de consentimento lá na frente. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, estou fazendo uma futurologia. Se você tem um sindicato dando esse respaldo, né, dizendo que, olha, aconteceu e era o melhor para aquela oportunidade, você percebe como é que muda? Quer dizer, na minha ótica muda, né? Eu não sei não sei o que você pensa disso. Eu tenho minhas dúvidas, Marcos, o Fabiano, sabe por quê? Que eu vi um comentário do Marcos ainda há pouco. Eu tenho minhas dúvidas, por quê? Quantas e quantas vezes a Justiça do Trabalho não é instada para anular cláusulas de normas coletivas que às vezes até são prejudiciais ao trabalhador? Sim, verdade. Quantas e quantas vezes? Então, eu acho que assim, o caminho, tá, que eu percebo hoje é uma interpretação sistemática buscando efetivamente a máxima efetividade do texto constitucional. E se nós pararmos para analisar que não existe direito absoluto, ainda que ele seja social, e que em situações, né, extremamente excepcionais há uma necessidade de relativizar para se proteger um bem maior, e veja que o objetivo da medida provisória é exatamente a manutenção e a preservação do emprego, com também a manutenção da atividade empresarial. Eu tenho perguntado o seguinte ultimamente, meu amigo Fabiano, o que seria mais inconstitucional? Claro que eu não vou ficar aqui espraiando nenhum fundamento mais aprofundado, só para a gente bater um papo exatamente sobre esses pensamentos. Eu vejo que o desemprego de uma pessoa, ele é mais inconstitucional do que uma redução salarial sem a participação do sindicato, considerando a dignidade da pessoa humana, o pleno emprego, que é um princípio da ordem econômica e financeira expresso no artigo 170 da Constituição Federal, o direito social ao trabalho, que está previsto no artigo 6º. Porque o que eu penso, meu amigo Fabiano? Claro que com todo respeito à sua posição, você sabe que eu te admiro muito como professor, não tenha dúvida, e como magistrado também, né? A gente está num debate acadêmico, né? Claro, óbvio, não. Mas é bom que as pessoas saibam que a gente está num debate acadêmico, né? Que são coisas bem diferentes. Então eu vejo que quando eu olho para o trabalhador, eu penso, ele tem que ter emprego. Porque se ele não tiver emprego, não existem os outros direitos. Não tem salário, não tem redutibilidade, não tem 13º. Então, para mim, o primordial direito hoje, considerando a realidade que nós estamos vivendo, é o emprego. Porque sem emprego ele não consegue mais os outros direitos, né? É como se nós estivéssemos falando aí do acessório segue o principal, basicamente. Então, assim, em apertada síntese, tá? Essa é minha visão. Claro que a gente poderia trabalhar com princípios, né, hermenêutica constitucional para aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas eu acho que, assim, por hora, a minha visão é essa. Mas o meu grande problema, Fabiano, não é nem essa questão propriamente da interpretação, mas sim da aplicabilidade prática da decisão. Porque se a decisão, e ele foi bem claro, né, o Ricardo Lewandowski, ele deixou bem claro na decisão seguinte, que os acordos, eles só terão validade, só terão eficácia jurídica se houver a comunicação. Sim. Então, estou pensando num viés prático. Vamos imaginar, sindicato fechado hoje, não tem WhatsApp, não tem e-mail, muito mal você sabe onde é a sede do sindicato. Como é que a gente faz para operacionalizar essa comunicação, né, para o sindicato? Uma carta com aviso de recebimento, uma notificação extrajudicial. Como é que eu salvo hoje a empresa e o empregado diante de uma situação dessa que exige efetivamente essa formalização que é o comunicado? Porque nós sabemos, uma vez comunicado o sindicato, considerando a interpretação conforme dada pelo ministro Ricardo Lewandowski, uma vez comunicado o sindicato, ele toma as rédeas da negociação, ele simplesmente se omite. Em caso de omissão, efetivamente fica, né, ratificado o acordo celebrado. Agora, temos outro caminho, que para mim é o mais perigoso. O sindicato se nega
a ratificar. E aí vem a questão, essa negativa, ela tem que ser justificada ou injustificada? Vi você conversando ontem, né, ou foi o Marcos, eu vi o Marcos conversando com alguém sobre isso, sobre essa negativa, se essa negativa tem que ser justificada ou injustificada. Se for injustificada, será que está superada uma condição, né, de ação para se ajuizar uma homologação de acordo extrajudicial? Eu confesso que eu fiquei muito seduzido com esse pensamento do Marcos ontem. Confesso que eu fiquei muito seduzido de se levar para a magistratura trabalhista, para a Justiça do Trabalho, a homologação desse acordo para que ele tenha eficácia e sim comunique ao Ministério da Economia, através da Secretaria de Relações de Trabalho, para que ele comece a ter, né, o pagamento lá do benefício emergencial. Fiquei muito seduzido, mas ainda tem o problema da operacionalização dessa comunicação. Como superar isso? Que eu acho que é o pior problema hoje. Mas você sabe, Fagner, que qual é o X da questão? Eu tenho uma certa dificuldade. Eu trabalhei um tempo em iniciativa privada, né? Um tempo não, 20 anos, né, da minha vida em iniciativa privada. Tudo bem que eu trabalhei com alguns segmentos maiores, né? Era sindicato de metalúrgico, sindicato de produtos de beleza, quer dizer, que era, na época que eu trabalhei numa empresa, né, que fazia um produto de higiene pessoal. Então são sindicatos maiores. Fabiano? Eu acabava Fabiano? tratando com muita... Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô aqui. Oi, tô. Voltou. Voltou. Tá. E eu entendo exatamente como está dizendo aqui o nosso colega Marcelo, que a justificativa tem que ser justificado. Isso é minha lógica. Okay. Não pode ser uma negativa genérica. Eu, inclusive, até utilizo o Código Civil, se não me engano, artigo 139. Estava procurando aqui o código, mas não está à mão. Bom, que vem falando sobre condição, sobre, né, quando você estabelece, você impõe uma condição que obste de uma forma maliciosa. Mas depois eu dou uma olhada. À vontade, ok. Né? Então, qual é o X da questão? Os sindicatos, normalmente, Wagner, assim, estou falando a maior parte, eu não vou falar todos, porque eu vou estar sendo leviano, mas são acessíveis, inclusive, por e-mail. Se a gente botar na internet, a gente vai achar o e-mail, me parece, até com uma certa facilidade. Não vou dizer todos, não vou usar falar sobre isso. Até porque, se a gente fizer um retrocesso recente, até 2017, o repasse da contribuição era obrigatório. Então, o empregador tinha acesso a esse sindicato, né? Então, me parece que a justificativa de que não, que o sindicato, né, é inacessível. O que pode estar acontecendo, e de fato é uma questão circunstancial, é o sindicato não ser acessível de uma forma tão simples como era antes, porque o pessoal tem home office e tal. Mas e-mail, eu tenho muita dificuldade para achar que, pelo menos em termos práticos, eu estou falando porque eu, por exemplo, de vez em quando não tem norma coletiva, eu entro na internet para procurar. Né? Vejo o sindicato, vejo o site, né? Por isso que assim, agora, claro, Fabiano, vamos partir de uma premissa que não exista. Então, assim, aí na minha ótica, eu estou indo para a exceção da exceção. Aí eu acho que o empregador tem que adotar os meios apropriados, talvez até como uma notificação extrajudicial. Mas qual é o X da questão, Fábio? Qual é o meu receio? Eu vou te explicar por que eu sou tão refratário. Porque quando você vê 25 não, para falar a verdade, 40 anos de segregação do movimento sindical mundial, eu entendo que isso é mais uma forma, e com uma premissa equivocada. Com a premissa de que o empregado vai negociar plenamente ciente e sabendo o que está fazendo. E assim, a decisão do PDV, e novamente, vamos voltar à jurisprudência do STF. A jurisprudência do STF, na discussão do PDV, da lavra do ministro Barroso e do ministro, do saudoso ministro Teori Zavascki, em outro acordo, indicando textualmente que o PDV com participação de sindicato pode, ou seja, a norma negociada pode, né, o que prejudica muito o julgado de alguns colegas meus que declaram a nulidade de qualquer cláusula convencional, né, pelo simples fato de ser contrário ao empregado, né? No mesmo acordo ele vem dizendo que o empregado é hipossuficiente. Então, como é que eu posso, a partir da premissa que um hipossuficiente vai negociar com alguém que tem a mão de, olha só, é isso ou eu te mando embora? Eu sei que no final das contas, e aí vamos ter uns termos práticos. Mas a prática é essa. Mas a prática eu sei que é muito melhor. Mas isso não é negociação. Você concorda comigo que isso não é negociar? Mas, Fabiano, vamos colocar um elemento a mais. Tá. Nós estamos numa situação de excepcionalidade. Nós não estamos no plano da ordinariedade. Sim, né? Estamos numa situação de exceção. Claro que no plano ordinário, eu também não sou só refratário, não. Eu sou veementemente contrário a qualquer tipo de modelo ou de tentativa de ajuste
para a redução de salário sem intervenção sindical. Que eu acho que aí o sindicato faz exatamente o seu munus constitucional, exerce o seu munus constitucional, que é representar a categoria. Agora, numa situação excepcional como essa, ainda que a gente possa colocar em voga, né, um suposto vício de consentimento, e aqui eu coloco suposto, tá? Discordando respeitosamente com a sua presunção de vício de consentimento, porque a situação ela tem que ser vista caso a caso. Eu não posso partir de uma premissa de que todo acordo ele foi feito considerando uma hipossuficiência do trabalhador, porque ele também está pensando lá na frente. Uhum. O que ele está pensando? A manutenção do emprego dele. Hoje, qual a opção que ele tem? Sendo prático, pragmático, né? Se hoje a empresa chega para mim e fala, Fagner, ou eu reduzo seu salário 25%, tá? Ou eu vou ter que te mandar embora. A minha opção, sem dúvida nenhuma, vai ser a redução de 25%. E eu não consigo presumir vício de consentimento aqui, porque é um bem maior a ser protegido que a manutenção do emprego. E eu acabo entendendo que a relativização da irredutibilidade, Fabiano, ela é até mais justificada por esse elemento infraconstitucional da medida provisória. Por quê? Porque nós sabemos que a redutibilidade salarial, regra geral, ela não dá nenhuma garantia para o empregado depois. Ela não dá. Já essa medida provisória, ela trouxe uma garantia. Se for suspensão do contrato pelo prazo de 60 dias, que é o máximo que pode acontecer, terminou a suspensão, ele tem a garantia no emprego por mais 60 dias. E se houver alguma demissão, se não for justa causa ou pedido de demissão, ele vai ter o recebimento de uma indenização. Então, claro, eu não estou dizendo aqui que isso traz uma segurança jurídica extrema para o empregado, mas pelo menos é algo que preserva para ele o restaurar daquilo que ele veio a perder durante esse período em que houve necessidade de redução contratual ou suspensão. Mas, assim, eu estou tentando criar, tá, Fabiano, trazer um argumento de que, embora não seja um mecanismo ideal, não seja o mundo ideal, dentro das circunstâncias que nós vivemos para a realidade brasileira, você deve ter visto ontem uma notícia na CNN, mais de 60 mil empresas fecharam. 60 mil microempresas, né, empresas de pequeno porte. A gente está falando dessas empresas. As empresas grandes, as categorias grandes que são bem representadas, como os sindicatos bancários que já está atuando firmemente, né, o da construção civil que está atuando firmemente, inclusive conseguiu, através de um lobby muito eficaz, ter redução de juros para políticas aí de investimento e financiamento junto à Caixa Econômica Federal. As notícias estão aí, né, nós estamos acompanhando. Então, assim, meu amigo, eu vejo que quando a gente pega essas pequenas empresas, essas microempresas, submeter isso, né, a uma necessária aquiescência sindical para que possa produzir os seus regulares efeitos, não estou dizendo que não tem que acontecer, mas eu acho que é periclitante para a manutenção do emprego e da própria atividade empresarial, diante dessa circunstância, tá, Fabiano? Eu volto a dizer, considerando a excepcionalidade, não no plano do que é corriqueiro para a gente. Eu sou um defensor nato da inviolabilidade dos direitos também dos trabalhadores, máxima aqueles estabelecidos no artigo 7º da Constituição. À guisa, nós temos aí a irredutibilidade salarial, né? Não, mas, enfim, eu penso basicamente nesse sentido. Eu vi alguém comentando assim, claro, gente, eu não estou presumindo que tem fraude não, por favor, hein? Eu só estou dizendo assim que o usual é que venha essa argumentação, tá? Para quem me conhece sabe que eu sou muito... Eu acho que fraude... Primeiro que a fraude não se presume, se comprova. O próprio Código Civil, né, e o nosso ordenamento todo, né, vai nesse sentido. Então, a fraude tem que ser comprovada. Se tiver vício de consentimento, tem que ter prova, tem que saber qual é a forma de vício e tal. Só estou dizendo que o usual, e assim, toda vez que tem dispensa em massa de terceirizado, existe alegação de vício de consentimento, gente. É uma questão estatística. Eu não estou aqui inventando regra. É estatístico. Todas as vezes que tem uma... Muda prefeito, muda terceirizada, esse aqui vem para cá, alega que teve que pedir demissão para vir para outra. Assim, 100% dos casos é alegação de vício de consentimento. Isso e é por isso que eu estou indicando que me parece que é o que vai acontecer. Mas eu concordo com você, Fagner. Eu acho até, eu vi alguém colocando aqui, eu acho que foi o nosso colega Alexandre, agora eu não me lembro, falando sobre a perspectiva do desemprego. Assim, quando você observa, né, e eu, assim, meu lado, né, você sabe que eu também sou economista, eu acho até que o nosso governo, quando você compara o que outros países estão fazendo, ele está muito aquém do que os outros estão fazendo, mas muito aquém em política econômica. Verdade. Né? Quando você pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, dado de ontem, a gente está com 17 milhões de pedidos de seguro-desemprego num período de 3 semanas, com a perspectiva... É muita coisa, né, Fabiano? Muito. Na semana que vem vai alcançar, pelos dados, né, dos especialistas, 24 milhões. Só para vocês saberem,
em um período de 4 semanas, os Estados Unidos conseguiu um índice de desemprego maior do que aconteceu na crise de 2008, que demorou 3 anos para fazer isso. Em 4 semanas, 3 anos. E acham até que vai ser mais grave. No nosso caso, né, a XP, né, que é uma, né, sem fazer, né, jabá, mas falando dela porque a gente divulgou um dado, né, a gente talvez alcance 40. Isso é de empregos formais. Lembrando que o nosso problema não é um empregado formal, gente. O nosso problema é o informal. O nosso país é um país eminentemente informal. A gente tem o tempo inteiro. É o entregador de pizza, é o cara que te leva no deslocamento, sabe? Por isso, assim, o nosso problema é muito grave. E o governo... Né? Por que eu sou refratário? Vou até endossar mais um pouco. Eu entendo até que deveria, por exemplo, a medida provisória 927, ela traz medidas que também garantem o emprego. A gente simplesmente, eu não sei se você está percebendo isso, a gente acha que o 936 esqueceu da 927. A 927 tem banco de horas. Eu falei isso com o empresário ontem. Falou? Eu falei isso com o empresário ontem, meu amigo. Nós temos alguns mecanismos ainda lá na 927. Ele, mas não acabou? Eu falei, não. Viu? Se a gente não consegue usar 936, vamos para o 927. Resolvi o problema dele ontem com a 927. Olha aí, tá vendo? Quer dizer, por isso que assim, qual é a minha preocupação no final das contas? Fabiano, você é refratário à redução? Não. Até porque matematicamente, eu entendo até que vai ser declarado, eu acho até numa futurologia que ele não vai cair, porque não houve redução real de salário, pelo contrário, com a queda do salário somado ao benefício, o empregado vai ganhar não é salário, mas vai ter uma rentabilização pessoal maior na hora trabalho do que ele tinha antes. Se tiver redução, não estou nem falando de suspensão. Mas eu acho que a gente tem mais elementos para pensar juntos, para poder permitir, por exemplo, banco de horas, antecipação de férias, antecipação de feriados. Fabiano, você é a favor disso tudo? Não, por isso eu acho que é um sistema normativo que tem que ser visto junto, sabe? No final das contas, é muito mais fácil, né, a gente ir para 936 no acordo individual, desconsiderando que isso pode ter um outro conjunto de atitudes que também vão privilegiar o emprego, me parece, né? E talvez não impactando dessa forma, percebe? Por isso que eu acho que o sindicato pode ajudar. Agora, cá entre nós, a gente sabe que tem sindicato que está aproveitando para forçar a filiação, tem sindicato que está aproveitando para cobrar taxa de acordo, que também não é o caso, né? Cá entre nós. Eu fiquei sabendo disso também, Fabiano, que alguns sindicatos estão impondo nessa negociação a necessidade da categoria providenciar a contribuição, pelo menos a contribuição assistencial, um valor lá, um mês, ou ainda, eu acho que foi numa live que a Volia fez com alguém, que ela falou que teve um sindicato que cobrou R$ 1.200 para poder ratificar os acordos. Eu recebi esse termo, inclusive. Me mandaram... Foi? Algum colega aqui que acompanha o Papo Trabalhista me mandou isso. Eu fiquei impressionado. Quer dizer, o sindicato, em vez de se entender como um momento de ser protagonista num momento que a sociedade precisa, o empregado precisa, para reconquistar a sua... Né, o seu nome, a sua importância na sociedade. A confiança, né? A confiança da categoria nele, né? Exatamente. É o momento dele conseguir uma adesão maior, é o momento dele conseguir se reestabelecer, de mostrar exatamente qual é a utilidade dele dentro, né, dessa perspectiva de proteção e representatividade da categoria. Aqui, obviamente, estamos falando da categoria profissional, né? Não estamos aqui adotando a ideia da categoria econômica, porque o sindicato dos empregadores, né, Fabiano, eles até têm uma representatividade muito mais forte do que a dos empregados, né? Isso a gente vê no dia a dia nos nossos mecanismos de negociação coletiva, tanto em acordo, na convenção, nos mecanismos de negociação coletiva. Agora, Fabiano, uma outra pergunta, meu amigo, para a gente avançar. Já estamos aí com quase 40 minutos, Fabiano. 40 minutos já. Passa rápido, passa rápido. Olha só, você entende que agora com essa medida provisória 945, né? Não, 946, a do Fundo de Garantia, que nós estamos criando um mecanismo que tire do trabalhador no futuro aquilo que o preservaria de uma demissão. Eu vi um argumento essa semana que eu achei assim, não confesso que eu ainda não me posicionei a respeito, por isso eu estou trazendo para você, quero ouvir o seu pensamento, se você já refletiu sobre isso, né? Porque o Fundo de Garantia é para o
o trabalhador numa situação episódica no futuro, né, ele poder ter aí uma manutenção provisória das suas necessidades vitais, até que ele consiga... Enfim, você acha que realmente essa liberação hoje do fundo de garantia pode gerar no futuro um prejuízo para ele? Ou você acha que não? O momento é mais importante exatamente para a liberação e não é o momento de se pensar no futuro? Eu acho que o momento é mais importante de liberação, Fagner, mas eu vou pontuar uma coisa que eu conversei com o Maurício Madeu, e o Maurício lembrou muito bem. O fundo de garantia, apesar de quem me conhece sabe, assim, aí é um debate mais longo, de eu ser um pouco refratário à própria lógica do fundo de garantia, por vários motivos, né? Mas ele deveria ir para a renda do empregado, mas o empregado, a gente sabe que se ele acabar hoje, o empregador simplesmente corta e não vai dar nada. O nosso país é um país muito complicado, a gente vive um puxar de corda, né? Mas... rapidamente, Fábio, foi esse argumento que o Marcelo colocou aqui que eu ouvi, ó. Eu não estava lembrando. O FGTS virou moeda de escambo, foi isso. Foi esse argumento que eu ouvi. Uma moeda de escambo em que sentido? Tá ruim, vamos usar o fundo de garantia para fazer troca. O governo não investe, o governo não faz uma intervenção máxima e usa o fundo de garantia, que é um direito do trabalhador, que ele vai utilizar no momento mais oportuno. Agora o governo libera para ele, é como se fosse um cala-boca. É nesse sentido. Vou te dar mais uma variável. Perfeito, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. E vou dizer mais uma coisa que eu tenho trabalhado sempre que dou aula sobre essa matéria. Toda vez que o governo relativiza a finalidade do fundo de garantia, ele faz com que a sua finalidade se torne desvirtuada e, consequentemente, se torne afastável em algum momento. Porque se o fundo de garantia é para o final, quer dizer, para uma situação de desemprego, quando o empregado aceita sacar no aniversário, quando ele é nessa situação como está, ele eleva os argumentos de quem é contrário à existência do fundo de garantia. E não tenham dúvida, gente, o Congresso, da forma que ele é hoje composto, ele é refratário ao fundo de garantia. Isso aí a gente não tem dúvida. Tá? Então, eu tenho essa preocupação. Agora, no final das contas, o que a gente tem que pensar é o seguinte: quem está mandando nesse momento é o nosso estômago, né? E a gente sabe que as pessoas estão passando fome. E esse é um dos motivos que eu tenho pensado todo santo dia sobre aquela brincadeira do Libera Alvará. A gente brinca, mas é claro que é uma situação muito grave que a gente está pensando. Por isso é que, assim, qual é o X da questão? Eu não libero porque eu tenho uma amarra legal. Por outro lado, quer dizer, eu acho que eu tenho uma amarra legal, né? Novamente, só indo para o juridiquês. Agora, quando a gente pensa nessa questão de virtual ou não, pelo contrário, eu acho que o momento para a liberação é agora, e eu acho até que o governo foi pouco... ele poderia ter sido mais flexível. Agora, trazendo o que o Madeu disse, eu acabei não trazendo para vocês, aquilo vai para um fundo. E aquele fundo financia questões muito importantes, inclusive para a retomada do crescimento econômico, que é, por exemplo, infraestrutura, que é quem mais gera emprego, construção de habitação. Se a gente esvaziar, e aí é uma crítica de quem não libera, tá? Se a gente esvaziar o fundo de garantia hoje, eu estou impedindo, num segundo momento, a retomada do crescimento de geração de emprego. Não sei se você refletiu já em algum momento sobre isso. Não, sim, eu concordo com esse seu argumento, Fabiano. Mas o Gago até colocou que a liberação, ela existe, mas o saque, ele é facultativo. Sim, ele é facultativo. Isso. Mas vamos imaginar o seguinte: o trabalhador, eu concordo, Roberto, mas vamos imaginar o seguinte: o trabalhador num premente estado de inanição, com a possibilidade de ter em mãos R$500, R$600, a manutenção da sua família e da sua prole, né, dele, da esposa, enfim, de quem quer que seja que viva com ele. Ele não vai ter essa faculdade. É como se nós estivéssemos, por exemplo, utilizando a ideia da presunção de necessidade. Ele vai sacar. Então, quer dizer, a ideia era não sacar, né? E nesse sentido eu me filio ao teu ponto de vista, Fabiano. Era não sacar, entendeu? Cair caberia a Justiça do Trabalho, casuisticamente, diante das circunstâncias apresentadas pelo trabalhador, verificar a hipótese e liberar, de acordo com cada circunstância. Agora, essa liberação genérica tira a responsabilidade do Estado, né, de intervir no momento tão fundamental que é esse apoio, e libera um valor que é do empregado para ele, no momento, aí sim, né, futuro, poder fazer esse levantamento, e não em épocas de crise, porque aí eu vou presumir a necessidade dele do saque, e ele vai sacar, não tem jeito. Claro. Porque agora não tem... Concorda comigo? Concordo, né? concordo. Praticamente eu falando o seguinte: olha, a porta, querido, era estreita, agora a porta está larga. Eu tiro a minha responsabilidade abrindo a porta para você. Vai lá e saca. Eu fiz a minha parte, eu estou liberando o teu fundo de garantia, que você só ia pegar
daqui a 2 anos, 3 anos ou 5, ou para comprar um imóvel, para quitar um imóvel já adquirido, agora não estou liberando porque você está numa necessidade notória e premente, que é decorrente da calamidade pública. Então eu me sinto, né, ainda que em pensamento não obrigado, mas materialmente falando, alimentarmente falando, eu vou ter que sacar o fundo de garantia. Então, quer dizer, acaba sendo uma via de mão única, né, Fabiano? Não é nem uma via de mão dupla. Né? E você teria, nem que fosse assim, e seguindo esse seu raciocínio, que fosse durante o período de calamidade, assim, durante esse período de 6 meses até o final do ano, o empregado pode sacar a totalidade do seu fundo de garantia. Pode, não deve, quer dizer. Se ele pode, ele saca. Se ele quiser, como você bem pontuou. Né? Exatamente. E assim, mas no final das contas, a gente está falando de muito dinheiro, né? Não, Wagner? É muito dinheiro na mão para administrar para um monte de outras finalidades. E a gente conhecendo um pouco como funciona, né, o nosso Estado, infelizmente, a gente sabe que, né, nem sempre ele vai para onde deve, né? Infelizmente. Eu, por exemplo, eu tenho um valor ainda, né, mantido lá na minha conta vinculado ao Fundo de Garantia em razão da minha saída da Universidade de Santa Úrsula. Eu fiz um acordo para a extinção, logo quando a reforma entrou em vigor, a Lei 13.467, eu lancei mão daquele 484A, né, eu tinha outros objetivos no momento, eu me desliguei da Universidade de Santa Úrsula. Então eu consegui sacar o quê? 80%, né, do valor que tinha lá no Fundo de Garantia e ficou lá os 20%. Né, a multa dos 20% eu saquei integralmente, mais 80% do saldo. Tem lá 20% ainda. É uma merrequinha. Mas eu não poderia sacar hoje? Poderia. Aí eu te pergunto, Fabiano, se eu tivesse uma outra oportunidade de sacar o fundo de garantia, no futuro, por exemplo, é claro que eu, óbvio, vou deixar isso guardado, porque no futuro eu não sei se eu vou precisar para quitar o apartamento ou comprar uma casa de praia, eu não sei. Mas hoje, vamos imaginar, minhas aulas presenciais todas canceladas. As nossas, né? Sim. Todas canceladas, né? Eu não tenho salário fixo. Eu não vou pedir auxílio do governo, né? Eu não vou pedir auxílio do governo, porque eu não preencho os requisitos. Então, o que eu vou fazer, meu amigo? Se no mês que vem, né, eu perceber que em 2 meses eu vou ter uma certa limitação financeira, eu vou sacar aquele valor que está no fundo de garantia, entendeu? Claro. Eu vou sacar porque eu não preencho os requisitos dos benefícios que o governo está dando, então só me resta o quê? É nesse contexto mais amplo que a gente tem que pensar. Muitos trabalhadores vão ter que caminhar para o saque do fundo de garantia, porque eles não vão ter acesso a outro benefício. É verdade, você está coberto de razão. E assim, saiu um estudo que vale a pena, o Marcos falou sobre isso numa live, eu acho que foi com o nosso querido Ivan Garcia, sobre um estudo da Unicamp, do quanto o governo efetivamente está gastando com o trabalhador e com a empresa. Né? É chocante, tá? É chocante a diferença. Quem me conhece sabe que eu tenho uma visão keynesiana da economia, para falar a verdade, neo-keynesiana. Eu acho que o governo tem que entrar, e eu ouso dizer, né? Depois que eu vi o Meirelles falando, eu fico mais à vontade para falar isso. Eu já estou defendendo desde o primeiro dia da crise que deveria ter primeiro dinheiro. Os Estados Unidos está fazendo isso hoje, né? Porque, e aí, para quem não entende um pouco de economia, por que eu entendo que deveria? Pô, Fabiano, mas inflação, década de 80, você é louco? Não, gente, porque a gente vai viver um período de depressão. Depressão, normalmente, se continuar como está, você tem queda de preço. Porque pior do que a inflação, os economistas dizem, é a depressão. Depressão é quando você tem queda de preço, você não tem produção, etc. e tal. Então, nesse cenário de depressão, se você imprimir que gera inflação, você se anula. Percebe? Então, por isso é que eu tenho defendido, desde o primeiro dia que começou, eu falei, gente, é o momento do governo fazer isso. Aí, Meirelles agora falou, pode. Enquanto eu falei, eu sou um orelhudo, né? Mas o Meirelles falou agora, né? Meirelles, Armínio Fraga, liberais assim, históricos na economia brasileira, começaram a defender política expansionista de base monetária. Pô, aí eu pensei, mas não tem outro caminho, Fabiano. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Se o Estado não entrar... Aí os colegas estão dizendo, bom, você saca o fundo de garantia e investe. Gente, se for para sacar o fundo de garantia, é para comprar comida, não é para investir. Exato. Se for para investir, eu vou comprar um imóvel. Não? Alguém até pontuou a gente está falando aqui... do cenário atual. Exato. A gente está falando do cenário atual. Né? Alguém pontuou aqui que o fundo de garantia hoje é um empréstimo compulsório. Eu concordo com isso. É essa a natureza. Pronto, encontrar a expressão correta. Empréstimo compulsório. Pronto. É exatamente só que é contra isso, o trabalhador, né? Na atividade econômica. Exatamente. Enquanto empresa, exatamente, talvez, nesse sentido. Na verdade, eu não sei, né?
É muito complicado, Fagner. Eu vou te contar que é muito difícil, sabia? Fabiano, meu amigo, faltam 5 minutos para a gente terminar. Viu que a conversa aqui pode render 3, 5, 10 horas, né? Pô, mas Nós sabemos querido, disso quando a gente se encontra. Conversar com você é um prazer. Eu costumo dizer que a gente, numa sala, a gente entra para dar um oi e fica meia hora batendo papo. É por aí, é por aí. Meu amigo, ó, é um prazer enorme falar com você, né? Uma honra sempre estar contigo. Queria que você falasse um pouco mais do Papo Trabalhista aí para o pessoal seguir o Papo Trabalhista, acessar o canal no YouTube, marcar lá, né, o sininho das notificações. Quem quiser também, ó, me siga lá no meu Instagram, @prof.fagner.santos, tem o do professor Fabiano também. Fiquem à vontade. Ah, faltou falar da força maior, da extinção por força maior. Fabiano, fala aí do Papo Trabalhista, que se der a gente fala um pouquinho da força maior. Vamos ver se dá tempo. Gente, olha só, inclusive assim, eu ia até falar do Fagner, eu acho que vale a pena, gente, para quem está em casa, né? Eu sei que o ideal é que todo mundo esteja trabalhando, porque a gente tem atividade. E eu estou trabalhando, despachando, botando a casa em ordem. Mas, pessoal, olha, acompanha o Instagram do professor Fagner Santos. O Fagner está fazendo live todo dia, estava nervoso. E continua assim, porque é muito importante, é muito debate interessante sendo feito. Quem quiser também acompanhar lá no Instagram, Papo Trabalhista Oficial, no YouTube, Papo Trabalhista, toda sexta-feira, 30 minutos mais ou menos de vídeos com bate-papo. Normalmente eu e Marco, mas trazendo alguns convidados. Com o meu querido Fagner, a gente tem 3 vídeos, um já foi publicado, tem mais 2 que vão sair, né, se tudo correr bem e essa porcaria dessa pandemia passar, com excelentes temas, já até de guardar segredo, sobre, inclusive, sobre homologação de acordo extrajudicial e sobre um projeto do governo aí também, sobre a homologação em cartório. Fagner deu uma aula brilhante em 2 vídeos que vão, em breve, ser disponibilizados para vocês. Tá? Participem, gente. A gente está com uma enquete. Tenta aparecer lá e bota na enquete. Vai ser muito legal. A gente está querendo saber o que você, advogado, pensa da suspensão do prazo, de acabar a suspensão do prazo nos processos eletrônicos. Isso vai ser muito importante para uma surpresa que a gente vai dar nessa semana no Papo Trabalhista. Acompanhe que nessa semana vai ter um convidado ilustre, né? Só não posso divulgar ainda, senão o Marcos me mata. Mas depois vocês vão ver. Segura, senão o Marquinhos vem atrás e corta logo né, a transmissão. Ele corta a transmissão. Ele conseguiu. Marcos está aí também, Marco. Abração, meu amigo. Um abraço a todos aí, querido. Fabiano, e aí? Rescisão de contrato. Aqui é rescisão mesmo, né? Força maior é rescisão, não é resilição nem resolução. É rescisão. Qual é a sua visão hoje? A empresa pode, ainda em funcionamento, não houve extinção do estabelecimento nem de nenhuma filial, ok? A empresa continua em funcionamento, mas, por exemplo, extinguir um determinado setor. Pode demitir por força maior ou não, seremos positivistas lá, considerando a literalidade do artigo 502 da CLT. Sua visão, meu amigo, para a gente fechar com chave de ouro. Pô, Fagner, eu entendo que não cabe não, porque ela impõe a finalização da atividade econômica, né? Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que até porque ele traz consequência, inclusive, para as verbas rescisórias, né, de redução, né? Então, agora, eu só vejo uma exceção, exceção, meu amigo, quando realmente a empresa ela tem prova robusta, justificativa, fundamento e prova robusta de que, infelizmente, aquele setor teve que ser extinto em razão da calamidade pública e decorrência aí. Porque quando ela fala, né, paralisação do estabelecimento ou da empresa, nós sabemos que hoje no complexo empresarial existem diversos departamentos, né, e que não necessariamente se comunicam, mas que são importantes no todo. Então pode ser que uma parte da empresa tenha que ser extinta e não se consiga fazer o remanejamento dos empregados, e aí nesse sentido, tá? Mas aqui eu estou dizendo que é um raciocínio um pouco mais elástico, vai depender, claro, casuisticamente de prova, né, robusta de que houve realmente aquela situação. Né? Do contrário... Posso até ir além, só pra gente... Tem quanto tempo ainda, Fagner? 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos. Digo mais, não podia estar atrasando o fundo de garantia, porque senão mostra que o problema financeiro já era anterior a isso. Já é anterior, exatamente. Perfeito, perfeito. Agora, isso é exceção, né, Fabiano? É bem casuístico mesmo. Verdade. Tem que estar muito bem delimitado, porque senão a gente vai trazer a exceção como regra. E a exceção tem que ser interpretada restritivamente, né? Exatamente. Sob pena, na verdade, subverter até o próprio instituto, né? Exatamente. Como o nome já diz, é força maior. Exatamente. Né? Essa que é a ideia. É isso Meu aí. amigo, obrigado aí pela oportunidade de trocar mais um
papo com você. Beijo né? pra ti, meu Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado. Ó, e sempre, né, qual é o lema do Papo Trabalhista? Conversando, a gente sempre se entende, cara. É sempre É assim. sempre assim. É isso É aí. De sempre forma assim. respeitosa, como a gente fez aqui, muita gente discordando de mim. E que bom. Eu gosto disso porque me faz repensar todo santo dia. Exatamente. Isso é muito bom pra gente. As pessoas acham que não, né, Fabiano? Mas a divergência nos enriquece cada dia mais, porque nos força a estudar mais, a pesquisar Exatamente. mais, a analisar outros temas e assim sucessivamente. É 20 isso aí. segundos vai nos cortar. Tá Considerações bom. finais, Fabiano. Um grande beijo para todo mundo. Continue aí seguindo, continue aí acompanhando, participando e não desistam. É isso que eu posso dizer. Nunca desistam. É isso aí, gente. Estamos juntos, firmes, fortes, saúde, paz, sucesso para todos. Até a próxima. Obrigado ao CBPju pela oportunidade. Beijo, Tchau, beijo, irmão. Efigênia, Beijão. beijo, Walter. Fica com Deus aí. Você Abraço. também, querido.